Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais um Café Econômico, resumo diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 17 de janeiro de 2023. Sim, estamos aqui já no dia 17. A gente está falando um pouquinho aí sobre o que está acontecendo na China. Vem forte ali no mercado de commodities. Aumento de projeção da inflação de 2026. Discurso de Haddad esvaziado pelo debate do salário mínimo. E aí a coisa começa a ficar feia lá em Davos. A novela Americanas continua, agora a disputa é com os bancos. A China mostra os resultados aí e motiva o mundo. Então não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se não for inscrito ainda, vale a pena lembrar que você pode acompanhar o nosso Café Econômico aqui no YouTube, no nosso blog lá do Hunter Investimentos/blog. Você pode acompanhar o nosso Café Econômico por lá e também você pode ouvir no podcast, beleza? Já em breve aí também pelo Instagram, tá bom? Vamos falar da projeção da inflação de 2025 que aumentou? Sim, mas Felipe, nós estamos falando de inflação de 2025? Sim, meus amigos. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo nessa curva de juros futuro, tá? Ontem saiu o relatório Focus, o que surpreendeu foi a alta de inflação para 2025. Relatório Focus, só para lembrar aqui, é aquela projeção, né? O Banco Central pede ali uma pesquisa com mais de 144 instituições financeiras no Brasil para entender, assim, como vocês estão enxergando aí o futuro, o PIB, inflação, Selic, juros, dólar, etc. Pega isso tudo, manda pra gente aqui, a gente emite esse relatório Focus, que seria a visão do futuro para os próximos 3 anos, tá? E aí, o que surpreende é essa curva de juros para 2025 subindo de inflação. Desculpa, curva de juros não, né? Curva de inflação subindo para 2025. Ela saiu de 3,30, a projeção, para 3,50. Talvez você esteja pensando assim, mas Felipe, uma inflação de 3,50 está muito bom, obrigado, né? Para daqui a 2 anos, 3 anos, né? 2 anos, para 2025, final de 2025, está muito bem, né? Só que, meu amigo, o problema é essa elevação. Pode parecer pouco, mas ela realmente, né, é muito alta, porque ela saiu de 3,30 para 3,50, mostrando aí que essas medidas populistas, né, que o governo Lula vão prejudicar a economia por mais tempo. E o que está em questão agora é a discussão sobre o salário mínimo. Sim, o atual governo prometeu mais do que consegue entregar e agora quer subir o mínimo para acima de 1.320 previsto no orçamento, né? Toda medida populista ela tem um impacto grande nos impostos do país, que geram, por sua vez, né, impopularidade. Entretanto, o governo, né, para tentar fazer uma medida aí de menos impopular, quer dividir esse custo do financiamento futuro a juros. Sim, como? Aumentando o endividamento do país, né? Só que tem uma questão, meu amigo. O mercado faz conta e esse tipo de medida gera inflação. Por isso o mercado já está prevendo uma inflação mais elevada, um pouco, né, em 2024 já está alta, mas ainda assim em 2025, tá? Bom, ainda nesse assunto de salário mínimo, nós temos a discussão, o discurso do Haddad, né? Ele está em Davos para fazer esse discurso lá, tentou... É o que eu falei para vocês ontem, né? Vai lá, vai tentar vender um Brasil, uma austeridade, né? Que o Brasil vai gerar um superávit primário, que as coisas vão melhorar, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Essa promessa não funciona, né? Justamente porque nesse momento está se discutindo essa questão do salário mínimo. E aí, quem fez um mínimo de estudo está vendo aí que o governo está querendo aumentar despesas, aumentar impostos ou aumentar dívida pública, tá? O que desmoraliza, né? O nosso ministro da Fazenda lá fora, lá vai tentar falar esse tipo de situação, não funciona. Qualquer economista que fez um estudo mínimo sobre o Brasil vai ver que algumas semanas atrás o Haddad foi desautorizado de retomar, né, os impostos de combustível. Ou seja, mais uma medida populista. Se os economistas avançaram o estudo pelo menos até dezembro, vão ver também, né, que viu uma série de propostas ali para aumentar as despesas do nosso país. Ou seja, né, o Haddad foi, infelizmente, né, lá em Davos, no mínimo, passar vergonha sendo desautorizado pelo governo. Tá? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. A gente tem um ministro da Fazenda descredibilizado que vai falar uma coisa que o mundo olha e fala assim, cara, não tem noção nenhuma que você está falando, é mentira, não vai funcionar, não vai dar certo. Isso é muito ruim para nossa economia, infelizmente. Tá? Não fico nem um pouco feliz ou satisfeito com isso, né? Eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse aqui uma política austera, né? Se o que o Haddad fosse falar lá realmente fosse aquilo que a gente, ou pelo menos que os políticos fossem executar e fazer aqui, tá? A novela Americanas continua e agora a disputa é com os bancos. Sim, o BTG Pactual e o Bank of America entraram com recurso na justiça para tentar executar rapidamente a dívida
com o banco, mas perderam na justiça em prol dos credores minoritários. Inclusive, vou deixar aqui no primeiro comentário, tá, fixado desse Café Econômico de hoje, um artigo que eu escrevi ontem sobre o caso Americanas. Expliquei o cenário, fui mais detalhista sobre isso aí. Acho que vale muito a pena a sua leitura para entender um pouco melhor esse fato aí, tá bom? O BTG Pactual, então, e o Bank of America tentaram aí executar, né? Mas, em prol dos credores minoritários, né, para eles não serem prejudicados, a justiça acabou ali segurando isso aí e não autorizou a execução. Tá? O BTG foi quem mais bateu forte na mídia aí sobre Americanas, com fortes acusações, né? Acusando os principais controladores varejistas de se comportarem como, abre aspas, semideuses e pagarem de malucos, fecha aspas. Pegou pesado, hein? Por terem o Jorge Paulo Lemann e seus sócios um patrimônio de 180 bilhões de reais, ou seja, juntos poderiam recuperar e garantir um socorro à empresa. Vale a pena lembrar que o sistema financeiro está pedindo algo próximo ali de 15 bilhões na empresa. Se os seus três principais sócios têm 180, seria injetar mais ou menos 10% da reserva pessoal dele, do patrimônio pessoal deles ali na empresa. Ou seja, vamos combinar, né? É bastante coisa, tá? Por sua vez, os sócios querem dividir essa razão com os bancos. Porra, meu irmão, sabe? Todo mundo aí vai ter que pagar uma beirada, tá? Eles querem pagar 6 bilhões, ou seja, injetar 6 bilhões de reais na empresa e converter o restante da dívida em ações da empresa e tornar os bancos aí sócios da Americanas. Esse fator os bancos não querem, porque o banco não vive com ações de empresa, né? O banco vive de dinheiro, tá? Com isso, as empresas de rating jogaram a nota da Americanas para o pior nível possível. A Standard & Poor's, por exemplo, deu nota D de default, ou seja, de falência, né? E a CVM abriu mais 4 novos processos para investigar a empresa, ou seja, a situação Americanas não está nada legal, né? Com todo esse cenário, não só as ações da Americanas que estão caindo, dos bancos também. Como são credores, né, e podem assumir no final das contas uma parte dessa dívida, as ações do setor financeiro também estão caindo, puxando consequentemente o Ibovespa para baixo, que fechou negativo no dia de ontem, tá? A China e seus resultados motivaram o mundo. Vale a pena lembrar que ontem era feriado nos Estados Unidos, então a economia está um pouco esvaziada, mas a China, no finalzinho do dia, isso ainda não refletiu na bolsa, deve refletir no dia de hoje, trouxe resultados surpreendentes, tá? Apresentou uma bateria de números da sua economia que, vale lembrar, vinha muito mal nos últimos trimestres devido àquela política do Covid-0, né? E flexibilizando agora as políticas fitossanitárias, a economia voltou melhor e os números surpreenderam positivamente, tá? O PIB do quarto trimestre vem em 2,9, ele bem acima do que era projetado de 1,7, então quase aí, né, o dobro, um pouco menos do que o dobro, foi uma alta realmente significativa. Já a produção industrial veio com um crescimento de 1,3 em dezembro, sendo que o mercado, o consenso, era de 0,8, então também veio forte aí esse crescimento da indústria. Já a vendas a varejo teve uma queda de 1,8. Bom, Felipe, mas 1,8 negativo é ruim. Sim, meu amigo, mas é que a projeção é uma queda de 7%. Então, foi bem menos pior do que se esperava, tá? No acumulado de 2022, o PIB chinês registrou um crescimento de 3%, com forte desaceleração de 2021, que cresceu 8%. Então, um PIB da China, né, pelo seu crescimento e sua população, um PIB de 3% é muito baixo, né, principalmente comparado com 2021, que foi de 8% de crescimento. Mas, mesmo assim, o que ela veio sofrendo aí nos últimos trimestres foi forte e ainda assim fechar no positivo é um fato significativo, tá? Esse movimento recente da China deve jogar os preços das commodities para cima e cria um cenário perspectiva positiva, principalmente para as empresas brasileiras, muitas delas listadas em bolsas que vivem aí dos commodities da China, beleza? Para mais informações, não deixe de dar o joinha, dar o like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Lembre, aqui no primeiro comentário, artigo sobre Americanas, beleza? Um bom dia para você, boas operações, bons trades, um abraço, olha o vento e fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.